Fala moçada, beleza? Meu nome é Eduardo Camolese, professor de matemática aqui da Oficina do Estudante, e na aula de hoje nós vamos falar de áreas de triângulo e área de hexágono regular. Bom pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar inicialmente das áreas dos triângulos, né? Áreas, por quê? Porque a gente tem aquela principal, que nós vamos começar, base vezes altura dividido por 2, que muitos já conhecem. Mas às vezes a gente não tem esses elementos. Por isso que nós temos umas outras áreas, né, outras formas de calcular áreas de triângulo, quando nós temos informações diferentes, ok? Vamos começar então por aquilo que a gente já está mais acostumado. Eu tenho um triângulo qualquer, um dos lados, que eu chamei aqui de B, e a altura relativa a ele. Lembrando que o que define a altura de um triângulo sai de um vértice e forma 90 graus com o lado oposto ou com o prolongamento do lado oposto, né? Nesse caso, a área vai ser a base B multiplicado pela altura dividido por 2, né? Muitas vezes a gente no ensino médio, quando começa a fazer o estudo de áreas de figuras planas partindo para triângulo, tem essa na cabeça. Mas já observe esse segundo exemplo, né? Em função dos dois lados e do ângulo entre eles. Então eu te dou esse triângulo com um lado B e eu não tenho altura. Então a princípio eu não consigo fazer base vezes altura dividido por 2. Ele nos dá o outro lado, o lado A, e o ângulo entre eles. Nesse caso, a área pode ser calculada através de meio A vezes B vezes o seno do ângulo entre eles. Meio AB seno alfa. Então, toda vez que eu tiver dois lados e, cuidado, o ângulo entre eles, né? Não pode ser qualquer ângulo do triângulo. Então, esse ângulo, tá vendo? Ó, entre A e B. Eu posso calcular a área por meio A vezes B vezes seno alfa, tá ok? A terceira situação, eu coloquei ali, ó, em função dos três lados. Então, imagine que eu não tenho ângulo, não tenho altura, e eu tenho os três lados do triângulo. Para calcular a área nessa situação, a gente usa a fórmula de Heron. A área é a raiz quadrada e aqui dentro a gente tem um produto de um pezinho, que eu já vou te falar o que é, que multiplica P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Tudo dentro da raiz quadrada, olha lá. Então a área é a raiz quadrada de um produto P que multiplica P menos A vezes P menos B vezes P menos C. A, B e C são os lados do triângulo. O P é o que nós chamamos de semiperímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Semiperímetro é a metade dessa soma. Então, o Pzinho é A mais B mais C sobre 2. Nós vamos calcular, então, primeiro esse semiperímetro, subtrair desses três lados e multiplicar todo mundo, tá ok? Vamos dar uma olhada agora em outras situações envolvendo, num primeiro momento, circunferências. Bom, pessoal, nessa segunda etapa, nós vamos observar as áreas, num primeiro momento, envolvendo as circunferências. Normalmente, nesses dois casos que nós vamos observar, o foco é até mais para encontrar o raio da circunferência do que propriamente a área. Normalmente, você vai usar essas fórmulas tendo a área ou calculando a área por outros métodos e podendo assim obter o raio dessas circunferências. Dessas porque nós temos duas situações. Eu tenho a circunferência inscrita, que é dentro do triângulo, e a circunferência circunscrita, que é fora. Lembre-se, toda vez que falar inscrita, dentro, circunscrita, fora. Então, em função do raio da circunferência inscrita, se eu tenho os três lados A, B e C,
Eu posso relacionar a área, os três lados e o raio através da relação área do triângulo igual ao semiperímetro vezes o raio. Então, por exemplo, eu posso calcular essa área a partir da fórmula de Heron, que nós vimos anteriormente, que envolve os três lados e o semiperímetro, né? Tendo a área, tendo o semiperímetro, eu posso encontrar o raio da inscrita, né? Normalmente uma ferramenta importante. Se a circunferência estiver por fora, se a circunferência for circunscrita, eu coloquei aqui de raio errão, a área vai ser a razão entre o produto dos três lados, A vezes B vezes C, dividido pelo quádruplo do raio, 4R. ABC, A vezes B vezes C, sobre 4R. Essas 5 fórmulas que nós vimos, elas são utilizadas em quaisquer triângulos, né? Independente se for escaleno, aquele de 3 lados diferentes, isósceles de 2 lados iguais, ou até mesmo equilátero, nós temos todas essas opções, de acordo com a informação que o exercício te der. Agora, o triângulo equilátero, esse sexto caso nosso, ele também tem uma possibilidade a mais. Eu tenho uma fórmula que é específica para o triângulo equilátero. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Tendo o triângulo equilátero, 3 lados iguais e 3 ângulos iguais, a área pode ser calculada por lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Uma informação importante que o triângulo equilátero tem, e tome cuidado para não confundir, é em relação à altura. A gente tem aqui, ó, o segmento perpendicular à altura, vou jogar aqui embaixo. A altura de um triângulo equilátero é L, raiz de 3 sobre 2. Bom, é comum os alunos confundirem. Vai colocar a área, coloca o 2 embaixo, não põe o quadrado. Então, reforce isso. Área L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 e a altura L, raiz de 3 sobre 2. Até agora, nós vimos 6 áreas de triângulos, né? E a próxima aula nós vamos falar da área de quadriláteros, porque a gente está trazendo para essa aula área de hexágono regular. Porque a área de hexágono regular tem tudo a ver com a área de triângulo equilátero, né? Lembra, nós vimos na aula de polígono, se você não assistiu ainda, assista a aula 5 que vai definir polígono e vai falar de polígono regular. Mas o hexágono regular é um hexágono que tem os 6 lados iguais, né? Hexa, 6, então são 6 lados. O regular garante que todos eles sejam iguais. Então vamos lá, 6 lados L. Uma outra propriedade importante de polígonos regulares é que ele pode ser inscrito numa circunferência. Então eu coloquei aqui para a gente recordar também. E como o ângulo central aqui, ó, pense o seguinte, a circunferência mede 360 graus. Se eu for ligando através do centro dessa circunferência, eu consigo formar 6 triângulos. 360 dividido por 6, 60. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Então a dica para você é não pensar numa outra fórmula para decorar a área do hexágono. Lembrar que a área do hexágono equivale a 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Dessa forma, a área de um hexágono pode ser calculada como 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Alguns lugares vão simplificar esse 6 com esse 4, né? 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Mas vamos deixar assim para que você não precise decorar uma fórmula a mais. Só lembre-se, toda vez que precisar de uma área de hexágono, divida em 6 triângulos equiláteros, ok? Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado.
curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem aí sugestões para as próximas aulas, dúvidas e nós vamos entrando em contato, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.